Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus venha abençoar a vida de todos e que no nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar gloriosamente a tua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a nossa vida. Antes, porém, de eu estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida, eu quero estar te convidando para se inscrever no meu canal. Pastor Vanderlei Bonito, pregando a palavra de Deus. Se inscreva lá, compartilhe, visualize, para que o nosso canal cresça, o evangelho possa crescer e essa palavra possa estar propagando em todo lugar. O texto em que Deus tocou o nosso coração está no livro de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 8. A história é muito interessante e fala sobre o profeta Eliseu. E como é importante, meus irmãos, nós estar cheio do Espírito Santo. Como nós estamos cheios do Espírito Santo, ainda que os combates venham, as lutas venham, mas a nossa confiança continua no Senhor, né? Veja um texto que eu quero ler. A leitura vai do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe fará de que o tinha avisado, e assim salvou não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais. Ele disse: não me fareis saber quem dos nossos pelo saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus oficiais: ninguém dos nossos é rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e grandes exércitos, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, viu que o exército com carros e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: o Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, meus irmãos, esse texto é um pouco comprido, ele é conhecido, e eu serei muito breve e objetivo nesse momento para trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, em momentos da nossa vida que muitas vezes nós se encontramos nessa situação, cercado, afrontado, o inimigo ao nosso derredor. Assim era o rei de Israel. Constantemente o profeta Eliseu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, ele constantemente livrava a nação de Israel das mãos do exército sírio, que era um exército muito forte.
Por quê? Porque Eliseu, ele tinha a visão quando os sírios e o rei da Síria planejava cercar e se acampar em tal lugar para cercar e pegar de surpresa o exército de Israel, ou seja, o povo de Deus. Diz a palavra do Senhor que Eliseu, ele conseguia ver tudo. Deus dava visão para Israel, para Eliseu. Deus dava revelação. E essa revelação Eliseu passava ao rei de Israel, que avisava imediatamente, e por muitas vezes Israel se livrou de cair na emboscada dos sírios. Então, assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que ter visão. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Assim eu entendo dessa forma, porque Eliseu, ele era cheio do poder do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, Deus, ele é conosco, como Deus era com Eliseu. O Senhor era com Eliseu. E o homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então Eliseu, ele tinha a revelação, era profeta, e ele tinha a revelação de Deus, dos planejamentos do inimigo para com o povo de Israel. E constantemente a nação de Israel se livrava de cair na emboscada, porque ali havia um profeta, ali havia um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que nós sempre falamos e sempre deixamos uma mensagem de fé. O quão é importante nós ser cheios do Espírito Santo. Nós ser cheios do poder do Espírito Santo. Por quê? Por causa das guerras, por causa das lutas, por causa dos combates, por causa das afrontas, sabe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ainda que ela esteja cercada, ainda que ela esteja sendo afrontada, ela consegue ver e consegue entender que Deus é com ela, sabe? Tá tudo desabando, mas ela entende que o Senhor é com ela. Tá tudo muito difícil, mas ela vê no espiritual, ela tem a visão. Mas eu não estou falando de visão carnal, eu não estou falando daqueles que enxergam bem humanamente, eu estou falando de pessoas cheias do Espírito Santo que conseguem ver pelo olho do Espírito e conseguem entender que mesmo diante das afrontas, mesmo diante do inimigo, mesmo diante das situações, ele consegue ver que Deus era com ele, não era dúvida, sabe? Eliseu, ele era cheio do Espírito Santo e o Senhor era com ele, sabe? E toda vez que os sírios e o rei da Síria planejavam em secreto um combate, em pegar a Israel na emboscada, em secreto, Eliseu tinha a revelação de Deus. Eliseu tinha a revelação do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Eliseu falava ao rei de Israel que não passasse por tal lugar, porque os sírios estavam na emboscada, estavam esperando para pegar Israel. Assim é o povo de Deus nos dias de hoje, sabe? Constantemente caem em emboscadas porque não são cheios do Espírito Santo, não são cheios de Deus, não tem visão espiritual. E muitas vezes caímos, isso é para nós também. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como Eliseu ele era. Eliseu, ele foi sucessor de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. E quando nós olhamos esse texto, que constantemente o inimigo atacava ao povo de Deus. Constantemente o inimigo tentava pegar a nação de Israel na emboscada, sabe? Naquela brecha. E diz a palavra do Senhor que Eliseu, o Senhor revelava o que o rei de Israel tinha planejado e ele conseguia alertar o povo de Deus. Assim tem que ser a nossa vida também, cheia de Deus. O cristão, ele precisa ser cheio de Deus.
E temos muita gente que não é cheio do Espírito Santo. E quando vem os combates, quando vem as guerras, ele não consegue ter visão, ele não consegue ser um crente estrategista, ele não consegue ser um crente valente, ele não consegue ser um crente confiante, ele não consegue ser um crente que coloca a sua confiança no Senhor. Percebam bem que Eliseu, ele tinha a sua confiança no Senhor. Percebam aqui no versículo 15 de 2 Reis capítulo 6, quando os sírios cercam a casa aonde o profeta Eliseu e seu ajudante estavam. Então enviou para lá cavalos e cavaleiros e um grande exército, do qual vieram de noite e cercaram a cidade. E quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, viu que o exército com cavalos e com carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Vejam só a resposta do homem de Deus, cercado pelo inimigo, e ali poderia estar tudo perdido. Sim, humanamente estaria tudo perdido. Vejam só. E ele respondeu, Eliseu respondeu, Eliseu estava morando em Dotã. Olhem só. E ele respondeu: não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Humanamente, Eliseu, com seu ajudante, com seu companheiro, estavam cercados pelo grande exército da Síria. Então percebam bem que o homem de Deus, ele consegue colocar sua confiança no Senhor em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia. Assim foi o profeta Eliseu. Ele estava cercado à noite em Dotã, o exército sírio cercou o acampamento. Então Eliseu continuava colocando, e ele tinha a visão, porque isso falta na vida de muitos dos cristãos nos dias de hoje, visão espiritual, para enxergar, para conseguir contemplar aquilo que humanamente não é possível. Eliseu, ele conseguiu enxergar que anjos de fogo estavam ao derredor, guardando o profeta Eliseu. Vejam só no versículo 17 o que Eliseu fez. E orou Eliseu. O homem de Deus precisa ter uma vida de oração. Isso vale para mim, vale para todos nós. Constante. Porque as afrontas são muito grandes, as guerras são muito grandes. Estamos vivendo num combate constante. E é lá fora, no campo de batalha. E não tem sido fácil, meus irmãos. Eu posso falar isso, não vou falar onde e nem porquê, mas tem sido uma afronta constante do inimigo, sabe? Usando pessoas, sabe? Para derrotar a nossa vida, sabe? Para afrontar. E nós humanamente olhando e falando, tá tudo perdido, não tem jeito, sabe? Mas a nossa confiança ainda continua no Senhor, em meio aos combates, em meio às lutas, pessoas sendo usadas pelo inimigo, sabe, se disfarçando de ovelha, mas são lobos devoradores, como os sírios, como o inimigo, tentando derrubar o povo de Deus. Assim eu tenho vivido isso, muitas guerras, muitos combates, e assim era naquele momento, quando o moço de Eliseu olhou e viu toda a casa cercada pelo exército sírio. Então Eliseu disse essas palavras para o moço, e ele respondeu: não temas, porque a aflição do homem de Deus, a aflição do seu moço, do seu companheiro, do seu ajudante, que era normal o profeta naquela época ter um ajudante, ter um para ajudá-lo, e disse assim, Eliseu para o seu moço, ele ficou em desespero. Ele humanamente ele não via saída, humanamente ele não via solução, humanamente ele estava perdido, humanamente estava tudo acabado, o inimigo era muito forte, cercou todo o bairro,
e eles não tinham como escapar. Mas olha só o que Eliseu, homem de Deus, e como é importante nós ser cheio do Espírito Santo. E ele respondeu: não temas, mas são os que estão conosco do que estão com eles. Então Eliseu orou ao Senhor, como era homem de oração, constante. Olha só, e orou Eliseu: o Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente, e feriu de cegueira conforme a palavra do Senhor. E disse-lhe Eliseu: não é este o inimigo, nem é este a cidade. Seguiu-me, vós guiareis aos homens, que buscareis ao homem que buscas. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos, e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? E respondeu ele: não os matará. Mataria tu os que tornasse prisioneiros? Com a tua espada, com a tua peço-te, põe diante deles pão, água, para que comam, bebam e volte ao seu Senhor. Percebam bem, meus irmãos, que a oração do homem de Deus, do profeta do Senhor, é para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É para isso que nós temos que ser cheios do poder do Espírito Santo. Tá certo que Eliseu, ele era profeta. Eliseu era homem de Deus. Em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada, sabe? Como foi louvado seja Deus ali no capítulo 5 de 2 Reis, quando Eliseu foi usado poderosamente para profetizar a Naamã: vai até o Rio Jordão e desce 7 vezes, sabe? Então, Naamã se indignou porque o profeta não pôde ser recebido pelo profeta Naamã, mas pelo profeta Eliseu. Mas Eliseu deu o recado ao seu senhor, ao seu companheiro: avisa a Naamã, dá 7 mergulhos. E Naamã, que se indignou por não ter sido recebido, e Eliseu não deixou que Naamã entrasse em sua casa, porque Naamã estava realmente leproso, e nós temos que ter certas prudências com pessoas que estão leprosas, pessoas que estão vivendo uma vida errada, sabe? Amar é uma coisa, mas andar com essas pessoas é complicado. Então Eliseu aqui nos ensina que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado, sabe? No capítulo 5, Naamã fica indignado, mas Deus, como era com Naamã, sabe? Como Deus era com Naamã, em todos os combates, o Senhor foi com Naamã, porque o Senhor queria Naamã. E o que mais me chama a atenção é que Naamã não era um crente, ele era de um outro povo, de uma outra cultura, mas o Senhor era justamente com Naamã, sabe? E a Síria venceu todas as guerras por intermédio de Naamã, porque o Senhor era com Naamã. Então, quando Naamã fica indignado e volta, o Senhor se usa de um dos seus soldados para falar: Senhor, peço-te uma palavra. Se fosse outra coisa mais difícil, o Senhor não faria? O que custa tu dar 7 mergulhos no Rio Jordão e fica limpo? É simples. Então Naamã para, escuta o que o seu soldado fala, com muita sabedoria, sabe? Porque a obediência, ela leva à vitória, mas
A desobediência, ela leva à frustração, porque o que interessa é a palavra de Deus, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E aí mostra que, justamente mostra que Eliseu era um homem cheio do poder do Espírito Santo, sabe? Ele era cheio de Deus. E nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui nesta terra passando por lutas, passando por combates, passando por aflições. E nós precisamos estar preparados. Enquanto nós estivermos nesta carne humana, nós passaremos por aflições. Nós passaremos por situações difíceis. Mas o que interessa é a palavra de Deus. E vejam bem que Naamã, mesmo em segundo plano, ele resolve obedecer. E acertadamente, quando ele obedece a palavra de Deus, e quando Naamã obedece a palavra de Deus e toma 7 mergulhos no Rio Jordão, ele fica limpo de toda a lepra. E sai dali uma nova criatura. Porque a palavra final não é minha, não é tua, é de Deus. Deus, ele faz do jeito que quer. Deus, ele usa quem ele quer. A palavra é dele. O poder é dele. A glória é dele. A igreja é dele. O ungido é dele. O povo é dele. O céu é dele. E se você não gostar, problema teu. As consequências vai vir. Se você não obedecer a palavra, problema teu. As consequências vai vir. Deus não está pedindo. Deus não está pedindo nenhum favor. Deus não está pedindo se você concorda ou não concorda. Deus não está pedindo qual é a tua opinião. Quando Deus manda, está mandado. Quando Deus ordena, está ordenado. E ponto final. Se quiser vitória, tem que obedecer. É bem assim que funciona. Se quiser vitória, tem que justamente viver uma vida de obediência. Percebam bem que aqui Eliseu, no capítulo 6, ele vai orar ao Senhor para que abra os olhos do seu moço, do seu companheiro, do seu ajudante. Que era normal o profeta ter um ajudante, um aluno que estava iniciando na escola de profetas. Eliseu tinha esse moço. E vejam só que quando Eliseu ora, e quando Eliseu clama, sabe, o inimigo fica cego, fica tonto e começa a ir embora para Samaria. Deus livra, Deus dá livramento a Eliseu, sabe, só na oração. Eliseu não teve que pegar uma espada. Eliseu não teve que pegar um escudo. Eliseu não teve que ir para o campo de batalha. O que livrou Eliseu foi a oração. O que livrou a Eliseu foi a obediência. O que livrou Eliseu foi ele ser um homem fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é só ir para a igreja. Ser fiel a Deus não é só colocar uma Bíblia debaixo do braço. Ser fiel a Deus não é só vestir uma roupa, um terno, uma gravata. Não! Ser fiel a Deus não é só obedecer o seu pastor, que tem que ser obedecido. Sim, porque eu sou um pastor e eu realmente vou ficar contente se aqueles que olharem para mim, quando eu falar, obedecer. Mas ser fiel a Deus é obedecer a palavra de Deus. Ser fiel a Deus é viver uma vida de oração. Ser fiel a Deus é viver uma vida de renúncia. Não é fácil, não é fácil. Mas vejam só, o que acontece com esse homem? Por inúmeras vezes, Eliseu, sabe, o Senhor deu livramento de vida. Deu livramento para Eliseu e para o seu moço só na oração. Ele ora, ele clama, ele obedece e o inimigo vai embora. Humanamente era impossível Eliseu escapar daquele cerco, porque Eliseu só estava sozinho humanamente. E Dotã estava toda cercada pelo exército da Síria. Mas diz a palavra do Senhor que mesmo no momento de aflição, mesmo naquela situação de cerco, mesmo naquela situação de dificuldade, humanamente era impossível. E de repente você está vivendo algum problema e humanamente não tem saída. Eu muitas vezes
Até dentro do meu trabalho eu olho e muitas vezes eu vejo humanamente não tem jeito. Mas eu olho para o céu e medito e falo assim como Eliseu muitas vezes falou e como justamente, como muita gente, Zaqueu não, quando muitas vezes Eliseu falou, sabe, que ele colocava sempre a sua confiança no Senhor, sabe, estava tudo cercado, não tinha saída, mas ele consegue olhar pelo olho do Espírito e ver toda Dotã também cercada por carros de fogo e cavaleiro. Que visão gloriosa! Eu sei que muitas vezes nós passamos, eu tenho passado muitas vezes situações difíceis, sabe? E humanamente olhando, discípulos do inimigo ao nosso derredor, discípulos de Satanás, vamos falar claramente, sabe? Querendo nos derrubar, querendo nos afrontar, mas a minha confiança está no Senhor. A minha confiança se coloca no Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu, pastor Vanderlei, não temerei mal algum, porque quem me conduziu até aqui é fiel para me levar até o final. Assim foi Eliseu, sabe? Assim foi Eliseu, sabe? Sabe? Entendeu? Assim foi Ezequias, sabe? Quando estava num leito de dor, Ezequias colocou a sua confiança no Senhor. E mesmo quando ele estava no leito de morte, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele chorou ao Senhor, ele se humilhou ao Senhor, e o Senhor libertou ele daquela enfermidade. E foi só nisso, quando ele ora novamente diante de um cenário difícil, quando o inimigo estava para enfrentar o exército, sabe, de Ezequias, e ele coloca o seu joelho no chão, junto com Isaías, sabe? O Senhor ouviu a oração de Ezequias, porque Deus se agrada quando nós colocamos a nossa confiança nele. E o Senhor manda um anjo e mata todo o exército de Senaqueribe e dá vitória ao seu servo. Assim foi o povo de Deus. Venceu, sabe, na oração. Sabe, nós vamos vencer na oração. Nós vamos vencer lutando. Nós vamos vencer, sabe, sendo fiel ao Senhor. Sabe, nós vamos vencer sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar essa palavra de Deus para a nossa vida. Assim foi Eliseu aqui no capítulo 6, sabe? Quando ele foi afrontado pelo exército sírio. Quando ele foi afrontado pelo exército da Síria. Assim foi Eliseu. Assim foi o povo de Deus. Assim foi eles. Foi afrontado, sabe? Foi cercado. E humanamente, como muitas vezes você que está me assistindo, humanamente, deve estar passando por um momento de aflição, por um momento de angústia, por um momento de desespero, de repente não sabe o que fazer, de repente não sabe como proceder, de repente está olhando humanamente, não tem saída, como o exército, como o povo de Israel, quando estava à frente do Mar Vermelho, e atrás viu o exército do Egito, o exército de Faraó, e não tinha saída, humanamente realmente não tinha saída, mas o Senhor abre o mar, e o povo passa em seco pelo meio do mar, e o Senhor destrói e mata todo o exército de Faraó, e o povo de Deus sai vitorioso. Eu quero nesse dia deixar essa palavra. Assim foi Eliseu aqui no capítulo 6 de 2 Reis, quando ele estava cercado em Dotã pelo exército da Síria. Não havia saída, realmente não havia, mas vejam bem que Eliseu, ele não se preocupa com o inimigo. Ele não se preocupa, sabe, pelos milhões de soldados dos sírios que cercaram Dotã e cercaram aonde Eliseu se encontrava com seu ajudante. Ele não se preocupa em nenhum momento. Você não vê aqui, Eliseu está aflito ou está preocupado. Quem estava preocupado, quem entra em aflição, é justamente o seu moço.
Porque ele não era cheio do Espírito Santo. Olha só o que o seu moço fala. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele entra em desespero. Então essa palavra para você que está vivendo um momento de aflição. Essa palavra é para você que está vivendo um momento de desespero. Sabe? É você que crê no sobrenatural. É você que crê no milagre. Sabe? Porque nós precisamos crer que o Senhor é conosco. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Eu por esses dias tenho passado muito momento difícil. Sabe? E quando eu olho humanamente no cenário, é um cenário de horror. Eu vejo legiões de demônios, sabe? Pessoas sendo cheias do espírito maligno, sabe? Rodeado de legiões. E eu olho assim e falo: Senhor, me cobre com teu sangue, porque a minha confiança está em ti, sabe? Mas o Senhor diz, o Senhor é contigo, como era com Eliseu. Eliseu responde. Olha só, mesmo cercado, e muitas vezes se encontramos em situações difíceis. Eliseu responde para o seu moço. Ele respondeu: não temas. A situação era desesperadora, mas Eliseu, profeta, homem de Deus, não temas. Mas são os que estão conosco do que estão com eles. Vejam só as palavras do profeta Eliseu, sabe? Eliseu era um e os sírios eram milhões. Mas o profeta, cheio do Espírito Santo, ele consegue ver que em Dotã, em toda a sua derredor, estavam cavalos e cavaleiros rodeados de fogo do céu. Ele consegue ver e ora no versículo 17 para que o Senhor abra os olhos do seu moço e ele consiga ver, sabe, que ele não devia temer porque o Senhor era com ele. Então eu deixo essa palavra de Deus para a nossa vida. Essa palavra de Deus para o nosso momento. Sabe? Pode estar passando por um momento de aflição. Percebam bem que Ezequias também, aqui em 2 Reis, mostra Ezequias um cenário difícil. Ezequias sabia muito bem que o cenário era praticamente impossível vencer os sírios no campo de batalha. Era um exército poderoso, liderado por Senaqueribe, um exército que havia vencido todas as guerras, todas as batalhas, todas as lutas, todos os inimigos, e eles estavam muito confiantes que destruiria o exército de Ezequias e venceria o Deus de Ezequias. Vejam só a audácia do inimigo. Então Ezequias, antes de tomar qualquer atitude, é o que você tem que fazer. Antes de tomar qualquer atitude, se revista do poder do Espírito Santo. Se revista do poder da palavra. Se revista do poder da presença do Senhor. Começa a ter uma vida de oração. Porque nós agora vamos orar. Nós agora vamos entrar em oração pela tua vida. Entrar em oração pelos pedidos que têm chegado diante da tua presença. Eu quero orar por você. Eu quero orar por os pedidos que têm chegado no culto, na igreja, muitos pedidos. Eu quero orar pelos pedidos que estão aqui na nosso caderno de oração, né? Eu quero orar pela tua vida, entregar toda a nossa família, entregar todo o povo nas mãos do Senhor que se encontra nessa noite, que se encontra nesse momento. Ore conosco, feche os teus olhos e creia no sobrenatural de Deus. Creia no sobrenatural do Senhor. Ele é contigo. Coloca a tua confiança no Senhor. Porque confiar no Senhor num momento de bonança, isso é muito fácil. Confiar quando está tudo bem é muito fácil.
Mas colocar confiança em um momento de aflição, como Ezequias, por exemplo, que ele olha e não tinha saída e vai orar ao Senhor, porque ele sabia que a luta seria impossível de vencer. Ou como Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, quando ele recebe uma notificação, quando ele recebe uma notícia que 3 nações, 3 exércitos poderosos iriam enfrentar Josafá, iriam vir para acabar com o reinado de Josafá, iriam para acabar com o reinado, diz a palavra do Senhor, diz o texto, que Josafá, Hamas, Irimis, Labassuri canta, Labá. Eu sinto a glória de Deus aqui. Vejam só que Josafá, ele vai ter a atitude que eu e você temos que ter. A atitude que Ezequias teve antes de enfrentar o inimigo. A atitude que Ezequias teve aqui em 2 Reis, ali no capítulo 19, diz assim que Ezequias, ele pega a afronta de Senaqueribe, ele pega a afronta da Síria, ele pega a afronta do inimigo, e junto com o profeta Isaías, eles vão dobrar os joelhos e vão clamar a Deus. Assim foi a grande vitória, aonde Ezequias não precisou levantar uma espada para enfrentar o inimigo, porque o Senhor matou todo o exército sírio. Ao amanhecer do dia, no campo do arraial, todo o inimigo estava morto, e Senaqueribe fugiu para a sua cidade, aonde os filhos mataram ele. Assim foi Josafá. No capítulo 20 de 2 Crônicas, diz a palavra do Senhor que Josafá, ao receber a notícia que 3 nações viriam sobre ele, ele toma a atitude do quê? De orar, de clamar. E ele vai entrar no templo, aonde ele vai orar e vai viver um momento de oração e de jejum. E o que me chama a atenção, todo o povo de Judá e de Jerusalém vão se reunir no templo. Todos os anciões, todos os levitas e todo o povo se reúne dentro do templo para clamar ao Senhor, para orar ao Senhor, para entregar sua vida ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor ouve a oração, e não só ouve, o Senhor se agrada da atitude de Josafá ao reconhecer que ele precisava da ajuda de Deus, que ele sem Deus não venceria. Aprenda que sem Deus não há vitória. Não queira tomar atitude sem antes consultar Deus. Não queira tomar atitude sem antes falar com o Espírito Santo. Procure se revestir, procure se preparar, procure viver uma vida de oração antes do campo de batalha. Busque a presença do Senhor, busque fortalecimento, sabe? Porque um soldado, ele não vai para o campo de batalha sem antes se preparar, sem antes ele estar preparado, sem antes ele saber manusear uma arma, aonde ele pode ser um estrategista no campo de batalha. Ele não vai para o campo de batalha de qualquer jeito. Ele tem que ser preparado mentalmente, psicologicamente e preparado com armas, sabe? Para estar preparado para a guerra. Ele não vai para uma fé, ele vai para uma guerra. Assim foi Josafá. Ele sabia que ele precisava estar preparado para quê? Para o campo de batalha. Ele sabia que precisava estar preparado para quê? Para uma guerra. E assim é nós cristãos que estamos vivendo. Nós não estamos vivendo um momento de férias. Nós não estamos vivendo um momento, sabe, de sorriso. Um momento de luta. Um momento de guerra. Sabe? Um momento de batalha. E muitos cristãos estão perdendo a batalha por não entender que nós temos que colocar a nossa cara no pó e reconhecer que nós precisamos melhorar. Assim foi Eliseu no capítulo 6 de 2 Reis. Sabe? Era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele estava cercado pelo exército da Síria ali em Dotã, sabe? Ele não entra em desespero porque ele tinha algo que era muito poderoso, que era o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele conseguia, sabe, olhar e ver no campo do arraial, em Dotã, todo o exército da Síria. Mas ele também conseguia ver que todo o exército tinha um exército celestial com carros e cavaleiros de fogo cercando e protegendo a ele. E ele ora para que o seu moço
o Senhor abra a visão e ele possa enxergar. Assim é Deus nesse momento, sabe? Abrindo a visão para que você venha enxergar que diante desta luta o Senhor é contigo. Que diante desta batalha o Senhor é contigo. Que diante desta guerra o Senhor é contigo. Que diante desse momento de aflição que você está passando, sim, é verdade. O momento é difícil, a guerra é difícil, a luta é difícil, a batalha é difícil. Não tem saída, não tem solução. É impossível de vencer a batalha, sim. Mas com Deus você vai vencer a batalha. Porque Deus é contigo. Assim Eliseu. Vejam, só que Eliseu não teme porque o Senhor era com ele. Se o Senhor é conosco, meus irmãos, não há o que temer. Eu sei que muitas vezes nós presenciamos cenários difíceis. Eu já tenho presenciado por esses dias, eu não vou falar onde nem como, um cenário de horror, sabe? Aonde a gente vê, consegue o Senhor abrir os olhos e ver, sabe? O cenário, sabe? De trevas, sabe? Pessoas sendo usadas, sabe? Mas o Senhor fala, eu sou contigo. Se permaneça fiel e firme à minha palavra. Sabe? Assim é Deus na vida de Eliseu. Ele consegue, sabe, ver no campo do arraial, em Dotã, que o Senhor tinha mandado carros e cavaleiros proteger. E nada aconteceria com ele. Então eu deixo essa palavra para você. Essa palavra poderosa para a tua vida. Ore comigo. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar a presença do Senhor em oração nesse momento. Eu quero convidar você que está aí assistindo, todo sábado ou todo domingo, eu estarei trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, e no momento da palavra, eu estarei orando, entrando na oração, momento de oração, nós estaremos orando nesse momento. Nós estaremos clamando nesse momento por todos os pedidos, sabe? Para aqueles que estão precisando de socorro, para aqueles que estão precisando de ajuda, para aqueles que estão precisando de um milagre de Deus, sabe? Então nós estaremos orando nesse momento e clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor por todos os pedidos de oração. Vamos orar? Coloca um copo com água. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesse momento. E clame ao Senhor junto conosco. Um momento de oração. Um momento de comunhão. Diz a palavra do Senhor que Josafá ora. Diz a palavra do Senhor que Josafá ora, clama ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. Vai buscar a presença do Senhor em oração. Vai buscar a presença do Senhor e eu quero orar com você. Deus toca meu coração de estar orando e de estar clamando pela tua vida. De estar clamando por você. Vamos orar. Fecha os teus olhos e coloca a tua confiança no Senhor. Nós estaremos orando. Soberano Deus e Altíssimo Pai que habita nos céus, nós nos colocamos, meu Pai, diante da tua presença. Nós nos colocamos, meu Pai, diante da tua grandeza, ó Deus. E graças te damos, meu Pai, por mais um dia de vida, por mais um ano, meu Pai, por estar, Senhor, Pai amado, nos protegendo, meu Pai, por estar, meu Pai, nos guardando de todo o mal, meu Pai. Mas eu venho clamar a Ti, meu Deus. Eu venho clamar a Ti por esse casal que pediu oração, meu Deus. Eu venho clamar a Ti, Senhor, Pai amado, por esta pessoa, meu Pai, que está passando um momento de oração, meu Pai. Ó, meu Deus amado, no nome do Senhor, meu Pai.
Eu venho, Senhor, fazer o pedido, meu Pai, ao caderno da oração, meu Pai. Aqui, Senhor, está todas as pessoas que pediram oração, meu Deus. Pessoas que estão passando um momento de dificuldade, meu Deus. Pessoas que estão passando um momento de aflição, meu Pai. Mas nesse momento, Senhor, eu venho a clamar a Ti, Deus. Entra, Senhor, com Teu milagre, meu Deus. Venha entrar entrando com cura, meu Pai. Venha estar entrando com libertação sobre estas vidas, meu Pai. Eu estou apresentando aqui o caderno da oração, meu Pai, aonde vidas estão passando um momento de desespero, meu Deus. Pessoas estão passando um momento de aflição, ó Pai. Oh, labassuri me andarás, e me andarás, e me hai cantarabás, labassuri me cantás, labás, e me canta, labassuri cantarás. Meu Deus, vem estar entrando, meu Pai, com teu Shekinah, meu Deus. Meu Deus, venha estar abrindo os olhos, meu Pai, dos teus filhos, meu Pai, das tuas filhas, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Entra com a tua providência, meu Pai, por todos os pedidos que têm chegado nesse caderno, meu Pai, e no caderno na tua casa de oração, meu Deus. Junta, Senhor, todos os pedidos, meu Pai, e venha estar entrando, meu Pai, com o teu poder, meu Pai, com a tua glória, meu Pai amado. Nós clamamos a Ti, Deus, como Josafá clamou naquele momento, Senhor, quando o inimigo, Senhor, queria destruir o seu reinado, destruir a sua vida, meu Pai. Mas nós colocamos, meu Pai, a nossa confiança em Ti, Deus. Como Davi, meu Pai, ele tinha a sua confiança, meu Pai, em que o Senhor era com ele, meu Pai. E quando o Senhor é conosco, meu Pai, não há o que temer, meu Deus. Quando o Senhor é conosco, não há, meu Pai amado, o que temer, Pai. Assim, meu Pai amado, era Eliseu, meu Pai. Mesmo diante de um cenário difícil, mesmo cercado por todo o inimigo, mas assim, Pai amado, assim mesmo, Pai. Eliseu, Pai, ele não temeu, ele tinha sua confiança e ele sabia que o Senhor era com ele, meu Pai. Assim foi Davi, meu Pai, quando enfrentou aquele gigante, meu Pai. Ele não teme, Pai. Ele não olha o tamanho do gigante, meu Pai. Ele, Pai amado, não olha, meu Pai, as impossibilidades, meu Pai. Porque apesar, Senhor, dele ser muito pequenininho, meu Pai, enfrentar um gigante muito grande, meu Pai, ele sabia que Deus era com ele, meu Pai. Meu Deus, venha colocar essa confiança nessa tua vida, nessa tua filha. Venha estar colocando a confiança nos teus filhos, meu Pai. Que nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor, meu Pai. E aqueles que confiam no Senhor, meu Pai, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meu Pai, nós clamamos a Ti, meu Deus. Entra, Senhor, Pai amado, e abençoa, meu Pai. Meu Pai, os cultos de terça, de quinta e de domingo, Pai amado, aqui no setor 1, meu Pai. Venha, meu Pai amado, estar revestindo os teus filhos, meu Pai, do altar, meu Pai. Venha estar, Pai amado, enchendo, Senhor, a gente, Senhor, teus pastores, meu Pai, do teu Espírito Santo, meu Pai. Para que nós venhamos, Senhor, a estar, meu Pai amado, oh, meu Pai amado, está, meu Pai amado, preparado para o campo de batalha, meu Pai. A tá vendo vidas sendo restauradas, meu Pai. A tá vendo pessoas sendo libertas, meu Pai. A tendo um milagre nas nossas vidas, meu Pai. Assim, Deus, nós clamamos a Ti, meu Deus. Entra na vida, meu Pai amado, dos discípulos, meu Pai. Entra na vida dos diáconos, meu Pai. Entra na vida dos obreiros de toda a igreja, meu Pai. Porque o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta não é, Pai amado, contra o irmão. Mas sim, a nossa luta é contra as hostes
espirituais da maldade, com os locais celestiais. Meu Pai, eu venho aclamar a Ti, Deus, nos protege aonde quer que nós estejamos, meu Pai, dentro da nossa casa, ou meu Pai, evangelizando, ou pregando, meu Pai, ou dentro do trabalho, meu Pai, aonde nós vemos, Senhor, uma grande guerra, meu Pai, mas, Senhor, guarda nós ali dentro também, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que a porta se abriu pela Tua palavra, Senhor, e ela só vai se fechar, meu Pai, com permissão Tua, Deus. Toma conta da minha casa, da minha família, meu Pai. Ô meu Pai, abra as hostes espirituais. Abra as hostes espirituais. Meu Pai, nós viemos a orar e a clamar, Pai. Junto, Senhor, com a minha esposa que está aqui do lado. Louvado seja Deus. Nós estamos orando e clamando, Senhor. Pai, guarda nós, Pai. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, da minha casa. Abençoa cada pedido, meu Pai, que chegou aqui agora, meu Pai. Junto com esses, todos os pedidos de oração, repreende todo o mal, em nome de Jesus. E você, diga amém. E diga graças a Deus que está me assistindo, que Deus abençoe a tua vida. Tem aqui todos os pedidos de oração, aqueles que pediram oração está marcado no caderno. Nós temos a certeza que Deus dará vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos, tenha uma boa semana e venha cultuar conosco aqui na Igreja Fonte de Água Viva, aqui no setor 1 do Perequê, amém?